Beatriz, sendo mãe da vítima, ela vai deixar de efetuar o compromisso legal, certo? Nós vamos ouvir, então, como informante, Beatriz, nós vamos ouvir você. Leve o tempo que for, tranquila, calma, por favor. Nós estamos aqui para tentar julgar esses fatos aqui, e eu sei que todos nós vamos colaborar, Beatriz. Então, eu vou começar perguntando pelo óbvio. Como foi aquele dia do crime que nós cometeu? Conta pra gente, por favor, Beatriz. Eu levantei cedo, me levaram para a creche e fui trabalhar. Aí quando foi abaixo de 1h50, por aí, ele mandou mensagem: ela vai estar na casa da avó? Aí eu falei: você vai pegar ela? Ele falou assim que sim. Aí eu peguei e falei assim: ela pega ela aqui no salão onde eu estou trabalhando. Aí eu fui lá na creche, busquei ela, demorou uns 10 minutos, ele chegou lá no salão e pegou ela. Aí ele pegou, entreguei a garrafinha e ele saiu. Aí quando foi, acho que a base de umas 3 e pouco, ele ligou. Aí como eu estava fazendo o cabelo, eu não vi a ligação. Depois eu mandei mensagem, perguntei o que era. Aí ele falou assim, ia avisar que eu ia no corpo com ela. Aí eu falei assim: mas você sabe que você não pode ir lá no corpo com ela. Você não pode sair daqui de dentro da Ademar. Aí tá. Aí quando foi 4h27 da tarde, ele me mandou uma foto dela no campo com ele, ela assistindo o jogo. Aí tava tudo normal. Aí quando foi mais de umas 5h40, eu comecei a mandar mensagem para ele trazer ela, que eu já ia embora do serviço, e já estava tarde, né, para ele já trazer ela. Aí ele mandou no beleza, uma mocinha de beleza. Aí eu esperei mais um pouco. Quando foi umas 5h50, eu mandei mensagem de novo, falei: traz ela, que já tá tarde, eu tô indo embora, tá frio para ela. Aí foi que ele começou a mandar as mensagens. Ele falou: infelizmente não, quantas vezes eu pedi para você trazer a menina, mas você falava que não. Aí foi que começou aquelas coisas tudo. Aí eu corri e desci no campo para ver se ele ainda estava lá no campo com ela. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais ninguém, até o jogo tinha acabado. Aí quando eu voltei, que eu peguei o Wi-Fi do salão onde eu trabalho, que cheguei na frente do salão, aí começou a cair os áudios dela, daqueles áudios lá, ela chorando, gritando. Aí eu já pedi para ele não fazer nada com ela, que ela não tinha culpa de nada. Aí ele começou a mandar aquelas mensagens, foto, aí falando assim falou assim, ela já tá morta, a culpa é sua. Amanhã você faz outro filho e cria do seu jeito. A culpa é toda sua. Eu falei pra você e você não acreditou. E começou. Aí foi aquelas últimas 2 fotos que eu vi, e depois eu não consegui mais falar com ele. Beatriz, o Nadir tinha pego outras vezes a Maria Cecília, sempre. Quantas vezes ele tinha, antes de acontecer isso, ele tinha pego ela quantas vezes já? Ele estava com a medida que ele não podia pegar ela. Só Aí no sábado, depois que teve a audiência, que teve esse acordo, ele pegou ela num sábado. Aí ele pegou ela às 2 horas, entregou certinho às 6 horas, ficou com ela por ali pela pracinha da igreja e tudo. Entregou normal. Aí no segundo dia que era para ele pegar ela, que foi na sexta-feira, ele pegou e fez isso. Quando vocês estavam casados, como é que era o relacionamento dele com a Maria Cecília? Era normal, de um pai e uma filha normal. Nunca presenciou assim, que iria fazer isso tudo que ele fez, tratava ela bem. Tá. Como é que era o relacionamento com você, Beatriz? Já comigo ele era bem agressivo, me batia. Eu não fazia as coisas dentro de casa sem ele deixar. Ia comer uma comida, ele que fazia janta, fazia almoço, eu comia o que ele fazia. Se eu falasse que ia fazer uma outra coisa para comer sem ele falar, ele me batia, tudo era motivo de me bater, era bem agressivo, bem estúpido comigo. Tá. E aquele dia, a Maria Cecília estava ansiosa, esperando o pai, como é que é? Tá, eu peguei ela na creche e falei pra ela: você vai ficar com seu pai vai pegar você hoje. Aí ela saiu até dando tchau para as professoras, falando assim: vou ficar com meu papai hoje, vou ficar com meu pai. Toda feliz, toda contente de ficar com ele. Certo. Por favor, me pergunte. Então, essa primeira visita que ele fez foi tudo certo? Foi tudo normal. Ele pegou ela, ficou com ela, me entregou no horário certo, depois foi embora. E a Maria ficou feliz de Nadir. Ficou. Entendi. E nesse dia, na sexta-feira, ela também ficou feliz de poder ver o pai. Ela falava: vou ficar com meu papai, vou ficar com meu papai. Entendi. Certo. A senhora buscou mais cedo na creche, né? Uhum. Certo. A senhora, nesse dia, a senhora estava lá trabalhando no salão lá, né? Da Marli, né?
Certo? Ela acompanhou aquele momento que começaram a chegar áudios e fotos e tudo, né? Assim. Esse direito que ele teve de visita foi um acordo que foi feito, né, numa audiência aqui no fórum, né? Foi. Certo. E na primeira vez, quando a Maria voltou, ela não tinha machucado, não tinha reclamação, não tinha nada. Então, pelo que a gente pode concluir aqui, a Maria confiava no pai, gostava do pai. Gostava. Não tinha restrição quanto a ele, assim. Ela achava que estava segura, né? Estava com o pai. Tava Sim. tudo bem. Entendi. E a senhora chegou a falar ali com o José Cláudio, também, que estava presente lá na hora? Ele tava no salão do lado, que era no salão que eu cortava o cabelo. Uhum. Aí eu até pedi, falei, pelo amor de Deus, ele falou que matou ela, pediu pra ir atrás, foi a hora que eles procuraram atrás, o Zé Cláudio, acho que mandou mensagem pra ele. Aí até ele falou pra mim que ele respondeu assim pro Zé Cláudio, eu não me recordo direito, mas parece que ele falou assim, obrigado pela amizade, não tem como mais voltar atrás, uma coisa assim parece que ele falou na mensagem. Aí depois também o Zé Cláudio disse que não conseguiu mais falar com ele. Uhum. E daí ninguém mais conseguiu falar com ele, né? Só Não. o WhatsApp dava só aquele Vzinho, assim, só de que não recebeu a mensagem, né? E assim, nesse período que vocês ficaram separados, a intenção dele era para voltar com a senhora? Ele falava que queria voltar, que queria criar a Maria, que se eu não voltasse com ele, ele não ia permitir que eu criasse ela sozinha. Uhum. E ele ficava sempre pedindo para voltar, então. A senhora comentou aqui, lá na outra audiência, né, da instrução, a senhora comentou que depois que ele entrou com uma ação ali pedindo direito de visitas, ele teria mudado, assim, a atitude dele, assim, como é que foi essa história? Ele parou assim, pelo que eu tento entender hoje, pra mim ele já sabia que de um jeito ou de outro ele ia pegar ela, nem que fosse pra ficar 5 minutos com ela pra fazer o que ele queria. Uhum. Porque um dia ele ligou, aí eu peguei e falei assim pra ele assim, fala com a Maria, foi até no dia 15 de março que foi aniversário dele. Aí ele falou que não precisava falar com ela, porque já estava muito tempo sem ver ela e tal. Aí eu não lembro se foi na Páscoa, ele ligou, aí falou com ela, e eu lembro que ele falou assim pra ela assim, logo logo o pai vai pegar você, nem que for pra ficar um pouquinho, mas o pai vai te pegar. Só imagina assim que ele estaria com essa ideia já há bastante tempo, então. O Landiro já tinha demonstrado nessa época que ele estava tranquilo, assim, não estava nada assim, falando coisa desconexa, assim, esse tipo de coisa, estava... Antes dele entrar com esse pedido aí, ele vivia ameaçando, fazia essas coisas, reclamava toda vez quando eu recebia a pensão, ele reclamava que estava pagando muito de pensão. Ele tinha um cartão que era dela de plano de saúde, ele não deixava eu usar o cartão, eu nunca cheguei a usar o cartão para ela, ele estava fazendo tratamento com ela para na Bahia, pelo SUS. Aí, um dia ele pegou e decidiu dar o cartão para mim usar. Acho que foi poucos dias antes, acho que foi na semana disso daí. Aí, quando foi na semana, a gente conversou tudo, ele falou que até tinha arrumado uns médicos pelo plano dele, para passar ela pelo médico de polícia e tal. Aí, quando foi na quinta-feira à noite, ele me mandou mensagem perguntando se eu ia deixar ele no aniversário dela, que eu ia fazer no sábado. Aí eu falei pra ele que não, que ele sabia que ele estava na medida protetiva e não podia. Aí ele não falou mais nada. Quando foi na sexta-feira, ele fez isso aí. Entendi. O aniversário a festa seria dia 13, né? Seria no sábado. Dia depois do crime, né? Entendi. Por sinal, também tem o aniversário, né? Essas fotos que tem um processo, né, que ele até deletou ali, a senhora conseguiu dar o print antes dele apagar, né? Foi. Assim, e logo ali após o crime, a senhora chegou a conversar com alguém da família dele, familiares dele? Eu me lembro, eu conversei com alguns na sexta, e daí, acho que foi no domingo, foi o dia do enterro dela, de domingo cedo, antes de chegar o corpinho dela. O Manais, que é o irmão dele, me mandou uma mensagem muito estranha, falando assim, se eu conhecia um tal de Patrick, que era amigo dele, e parece que estava muito assim, ultimamente, muito assim, com ele. Falei, não conheço nenhum Patrick, não conheço nada. Aí até hoje eu fiquei sem saber o porquê dessa pergunta dele. Entendi. E como é que os familiares estavam, assim, emocionalmente nesse momento? Pra mim, não demonstraram menor
Eu acho que eles não sentiram nenhum sentimento ali. Todo momento ele estava preocupado em achar o Nadir. Para mim, eu já sabia, eu acho que eles já sabiam onde ele estava e tudo. E até acho que eles acordou ele ficar esse tanto de dia escondido. Porque a reação deles foi muito estranha. Teve até um, não lembro se foi uma das, que parece que nem chegou a ver o corpo dela lá, eu não quis nem chegar perto. Achei muito estranha a reação deles. Entendi. E toda hora, assim, no celular, mexer no celular, como se estivesse falando com alguém. Entendi. Tá bom, Beatriz, eu estou satisfeito aí com as suas informações, né? Mais uma vez a gente presta as condolências aí, né, dessa situação, e vamos trabalhar aqui para a gente poder fazer justiça hoje. Certo, Beatriz? Ô, doutor Samuel, bom dia. Bom dia, excelência. Doutor Samuel, alguma coisa pessoal aí contra o Nadir da Silva de Souza? Não, senhor. Ok, esse é um compromisso legal, então só falando que tem conhecimento sobre um crime de falso, e eu posso perguntar, então tá, como é que o senhor tomou conhecimento desse fato que o Nadir é acusado? Conta pra gente como chegou a notícia e quais as diligências que vocês iniciaram a fazer bem. Excelência, na sexta-feira, no dia dos fatos, desculpa, eu estou um pouco Não, sem problema. gripado. No dia dos fatos, na sexta-feira, eu estava na delegacia. Eu lembro que estavam eu e o Alex na delegacia, quando chegou a doutora Ana Fernanda, que é advogada da Beatriz, né, que é mãe da vítima. E eu lembro que ela chegou lá bem desesperada, já era final do dia, final do expediente, e relatando que o Nadir estava com uma menina, né, com uma... Desculpa, esqueci o nome dela, com a Maria Cecília, e que ele não queria devolver a Maria Cecília para a mãe, para a Beatriz. Nisso, a doutora Ana Fernanda já apresentou para as imagens dela, da menina já ali dentro do carro, amarrada, tudo mais, que ele havia mandado para ela. E nós começamos a empreender buscas já, porque a gente tinha ali uma falsa esperança de que a menina estava viva ainda. Então, assim, a gente viu aquela imagem lá da menina no carro, a menina já estava morta, né? A nossa consciência falava que ela estava morta, mas a nossa emoção falava que ela estava viva. A gente tinha uma esperança de encontrar ela viva ainda. Apesar de, no fundo, se fosse analisada aquela foto ali de maneira mais... como que eu posso dizer assim? Se eu analisasse aquela foto ali da menina amarrada, pensando já como um delegado de polícia, eu poderia perceber já que a menina estava morta. Mas a gente, como pessoa, como ser humano, a gente tinha aquela esperança, né? A gente não queria acreditar, na verdade. Eu não queria acreditar naquilo que eu estava vendo, né? A gente não queria acreditar que o pai queria matar a própria filha. E começamos a empreender buscas incessantes, que começaram na sexta-feira, foram até o sábado. E eu já comecei a acionar diversos policiais, que eu conhecia, grupos de policiais. A gente tinha informação aqui do veículo dele, do veículo que ele estava. A gente tinha fotos dele e a gente tentou espalhar o máximo possível. E todo mundo chocado, né? Todo mundo dando o seu melhor para tentar encontrar esse carro, para tentar encontrar o Nadir e naquela esperança de encontrar a menina viva, né? De achar que ele estava blefando ali, mesmo que no fundo a gente soubesse que não. E foram várias horas, o tempo foi passando, e a gente percebia ali que estava sendo um pouco em vão aquela busca, né, que a gente não conseguia encontrar. Aí que no sábado, no final do dia, o pessoal informou para a gente que havia encontrado o veículo lá na beira do rio. Na sexta-feira, quando a gente teve essa informação da doutora Ana Fernanda, eu fui até a residência dele, né, para tentar encontrar ele, a gente não encontrou ele em casa, a gente foi até alguns familiares dele, e tentando ter uma notícia, né, alguma informação, mas não tinha. Eu, ao mesmo tempo, analisando ali o que ele havia mandado, o que ele havia dito, né, que depois eu tive a informação de que ele mandou uma mensagem para um amigo dele lá, que era o melhor amigo dele, né, que é o
esqueci o nome dele aqui. José Cláudio, isso. O José Cláudio, se despedindo do José Cláudio, né? E foi quando a gente encontrou ali foi encontrado o veículo lá na beira do rio. Nós fomos acionados, nós fomos lá imediatamente. A Polícia Militar estava com helicóptero também no local. Várias equipes foram lá. Havia vários policiais envolvidos nisso aí, policiais de São Paulo, porque a gente não sabia para onde ele poderia ter ido, né? Não havia notícia nenhuma de onde ele estava, onde ele poderia estar. E chegando no local lá, eu me deparo com o veículo na beira do rio, com os chinelos da vítima lá, dentro do carro. Tinha uma toalhinha, que eu acho que era um cheirinho dela lá. E alguns documentos ali dentro do carro, o carro com chave no contato. E ali a gente começou a tentar montar o quebra-cabeça para entender o que tinha acontecido. Nadinho deixou os dois chinelos dele lá no local, deixou o boné dele, enfim, deixou tudo que ele tinha ali, exceto a roupa do corpo mesmo, mas chinelo, boné. E se aproximando ali do rio, o chinelo estava bem na beira do rio ali. E aí, mais uma vez, a gente não queria acreditar, né, que ele poderia ter feito uma maldade tão grande com a filha. A gente começou a buscar ali e tal, e o pessoal ficou falando, olha, a gente vai ter que entrar no rio para tentar encontrar o corpo dessa menina. Aí eu falei, tudo bem, né? E a gente se deparou com aquela cena que, assim, eu tenho um ano de polícia só, de delegado. Eu fui delegado por um dia, fui policial durante um ano, quase, no Mato Grosso do Sul. Desculpa, excelência. Eu fui ser pai, mas tenho sobrinho. Tenho familiares, tenho criança na família, né? Gosto muito de criança. Deparei com aquela cena ali, né? O pessoal do Corpo de Bombeiro fez um trabalho assim, muito. Quer dizer, quando encontraram o corpinho. Tentaram lá, encontramos. O pessoal do Corpo de Bombeiro fez um trabalho brilhante ali. Fez um serviço assim, de excelência mesmo. E ela estava daquele jeito, eu vi uma foto lá, ela me usava. Eu sei que é difícil isso daí e tal, mas você lembra de alguma pedra, alguma coisa ou não? Não, excelência. E não amarrou nenhum pelo nela, não. Ela estava amarrada do jeito que ela estava na foto lá. Submerso. No fundo do rio. Uns 3, 4 metros longe da barranca, submerso no fundo do rio. O pessoal do Corpo de Bombeiro encontrou ali no lugar. O pessoal se emocionou bastante ali também. Foi enfim, uma cena que chocou muito. Que eu não gosto de lembrar. E assim, é uma coisa muito difícil que eu tenho absoluta certeza que vai ser alguma coisa, um fato que vai marcar, e marcando, vai marcar, continuar marcando minha carreira. Porque realmente, da forma como ele mandou a foto dela dentro do carro, a gente ali teve a certeza que ela já estava morta mesmo, né? Dentro do veículo, quando ele tirou a foto dela ali, ela estava toda amarrada, realmente ele já tinha ceifado a vida dela. Ô, doutor Samuel, como é que vocês conseguiram daí chegar no Nadiro dela? Porque você excelente, suspeita que ela tivesse se suicidado, né? Exatamente. A nossa suspeita ali é que ele havia se suicidado, né? Porque ficou aquele pensamento na nossa cabeça assim, se o Nadiro teve a capacidade de ceifar a vida da própria filha, a vida dele, a gente imaginava que para ele não teria muito valor, né? E como aquilo que a gente viu no local, as vestes dele, o chinelo, o veículo e tudo mais, o único pensamento que veio ali todo mundo chegou a essa conclusão, né? Nadiro tirou a própria vida. E nisso o pessoal do Corpo de Bombeiro foi acionado, né? O pessoal foi lá com o cachorro também do Corpo de Bombeiro, o pessoal do Canil do Corpo de Bombeiro faz buscas de pessoas lá em Cianorte também, que aconteceu no local, até o cachorro tinha indicado mesmo que a menininha e ele teriam ido para o rio, né? E depois ouvindo, né? Os familiares dele, né, excelência, vários familiares deles aqui disseram que ele tinha pensamentos suicidas, né? Que ele tinha depressão, que ele
que ele não aceitava o fim do relacionamento, que ele não aceitava o fato da Maria Cecília ser criada pela mãe. E aí, conversando com um amigo dele, principalmente, eu vi um amigo dele ali, o José Cláudio, né, o tio dele, ele mostrou a mensagem, né, do Nadir se despedindo. Então, eu acredito que isso aí tudo foi de caso pensado. Isso aí foi tudo de caso pensado. Para fazer nós acreditarmos que ele tinha cometido suicídio. Por isso que eu sempre trabalhava com 2 linhas de investigações, e a primeira mais forte era o do suicídio. A segunda linha que ele podia estar vivo, podia ter fugido, podia estar se escondendo, mas a linha mais forte ali, o que eu acreditava mesmo, que todo mundo acreditava, a equipe, os policiais que estavam envolvidos, todo mundo acreditava no suicídio, que ele teria cometido suicídio. Só que daí os dias foram se passando, os dias foram passando, o pessoal do Corpo Bombeiro foram efetuando buscas, e nós fomos chegando à conclusão de que o Nadir não teria cometido suicídio, né? Teria forjado aquilo ali, teria tentado ludibriar a gente. Tanto é que eu dei várias entrevistas na televisão, dizendo que eu acreditava que o Nadir teria cometido suicídio. E alguns dias depois eu tive uma conversa com o irmão dele, com o Manais. Eu até acredito que ele tenha recebido a ajuda da família. Eu também acredito que, com o meu conhecimento jurídico, em que pese essa ajuda da família, do ponto de vista moral, ser algo um pouco, digamos assim, um pouco que é inaceitável, né, do ponto de vista moral, algo que moralmente falando não seja o correto, do ponto de vista criminal, dificilmente a gente conseguiria tipificar uma ajuda dessa da família, né, algum crime nesse sentido, é muito difícil. Mas eu acredito que ele tenha tido ajuda. Eu tive uma conversa com o Manais, eu falei para o Manais, está tendo muita cobrança, o pessoal, todo mundo da população está revoltado, o pessoal quer encontrar seu irmão, isso pode prejudicar vocês. Se alguém da população acreditar que vocês estão ajudando vocês podem ser atingidos também. Muitas pessoas estão revoltadas, a cidade inteira, na verdade a região inteira, foi notícia nacional, né? Então a região inteira, o Paraná inteiro sabia disso aí, e todo mundo aqui na região estava muito revoltado. Então, eu falei para ele, Manais, se você está ajudando seu irmão, se alguém da sua família está ajudando seu irmão, cara, eu sei que vocês são família, mas tenta conversar com ele para ver se ele se entrega e tudo mais, para a gente dar um fim nisso aí. Seu irmão não cometeu suicídio, cara. Ele tentou enganar a gente ali. E aí foi quando passaram, sei lá, 1 dia, 2 dias aí, o advogado entrou em contato comigo, entrou em contato com o pessoal da delegacia, estava numa operação lá em Curitiba, e aí que ele resolveu se entregar, né? Já havia um mandado de prisão expedido contra ele, prisão preventiva, e aí que a gente conseguiu efetuar a prisão. Tá. Quando vocês prenderam o Nadir, teve reação, ele falou alguma coisa, não? Como é que foi o comportamento dele? Excelência, eu não estava pessoalmente no ato da prisão, no momento que ele se entregou, mas o pessoal lá da delegacia comentou assim, que ele não postou nenhuma reação, uma frieza realmente assim, impressionante, uma frieza que impressionou todo mundo, que ele aparentava estar bem, uma pessoa que ficou tantos dias, né, desaparecida, tantos dias sendo procurada, né. Ele aparentava estar muito bem, com vestes boas e tudo mais, aparentava uma boa saúde e não mostrava nenhuma reação, assim, nem um sinal de arrependimento. A equipe relatou que ele não expressou nenhum sentimento de culpa, nada, assim. Para ele parecia que nada tinha acontecido, que ele não tinha feito nada. Ele chegou a contar sobre o que não foi silêncio, doutor Samuel? Excelência, no interrogatório ele ficou em silêncio, né? Para mim ele ficou em silêncio. O pessoal da equipe, quando for ouvido, vai poder falar melhor aí. Parece que o pessoal conversou com ele lá, tudo mais, e ele disse umas coisas assim do crime. Eu não me recordo se ele disse algo relevante, mas realmente vai ser mais o pessoal que participou da captura dele mesmo, né? Acredito que o investigador Castanha, que deve ser ouvido como testemunho aí, que o nosso escrivão lá, o Alex, ele possa dar maiores detalhes, porque realmente eu estava em viagem, eu estava na operação de Curitiba no dia, e eu não tive nenhum contato com ele, exceto o interrogatório mesmo que eu fiz, que ele resolveu permanecer em silêncio. Ok, doutor Samuel, doutor Luiz.
E como é que estava ali a cena que vocês acharam, ali, o carro ali do Nadiro? Como é que ele estava ali? Doutor, eu lembro que eu cheguei, já vi um pessoal lá, né? Já vi um pessoal, se não me engano, acho que havia uma equipe da Polícia Militar. Eu me recordo que disseram que o carro estava com as portas fechadas lá no local, né? E aí estavam o chinelinho dela lá, a toalhinha dela. Aí havia um boné em cima do carro, se não me engano, estava em cima do teto do carro, dentro do carro esse boné. Enfim, estava ali junto com o carro, o boné, ou dentro, ou em cima. E aí, mais na beira do rio, lá no barranco do rio, estavam os chinelos dele, o par de chinelos dele lá. Então, fazendo a gente acreditar que teria deixado o carro ali, entrar dentro do rio com ela e cometido suicídio. Eu acredito, até pelo local ser um local isolado, um local de difícil acesso, para uma pessoa sair dali a pé é realmente muito complicado, muito difícil. E nós temos certeza que se houvesse alguém ali no momento, algum pescador, ninguém prestaria esse tipo de ajuda para ele, né? Porque todo mundo estava sabendo, todo mundo estava procurando ele. Tanto é que quando viram o carro lá, já acionaram a polícia, foram os pescadores lá, né, já chamaram a gente, mas já avisaram que o carro dele estava lá. E a busca pelo Nadiro levou quanto tempo, mais ou menos, ali naquele local, ali no rio? Doutor, deixa eu... A busca pelo Nadiro, doutor, salvo engano, foram 2 semanas. Salvo engano, foram 2 semanas. Que foi em torno de uns 14 a 15 dias que foram feitas buscas lá. Entendi, você supondo que ele Supondo que o corpo dele saía lá. Na verdade, a gente buscava pelo corpo dele, né? Exatamente por conta dessa fraude processual que ele cometeu lá, né? Esse crime de fraude processual. Ele levou todo mundo a acreditar que ele havia cometido suicídio. Nós da Polícia Civil, pessoal da Polícia Militar, pessoal do Corpo de Bombeiros, pessoal da Polícia Científica também, os peritos, todo mundo acreditava que ele havia cometido suicídio. Mas uma coisa que eu posso garantir, foi mais de 1 semana buscando por esse corpo dele, que não existia. Porque nós acreditávamos que ele havia cometido suicídio, porque ele levou nós a crermos isso lá. Entendi. Eu, o pessoal da perícia, todo mundo. Continuando a instrução, nós vamos ouvir agora o Anderson Castanha. Ô Castanha, tudo bem? Tranquilo? Nada, tudo bem, tudo tranquilo. Castanha, alguma coisa pessoal aí contra o Nadiro da Silva de Souza? Não, nada contra. Nada contra? Então tá. Estamos em um comício legal, se fala, tem conhecimento pelo crime de falso. Eu começo perguntando para você. Como é que vocês estão? Você estava lá na delegacia e tal, quando tomaram conhecimento que noticiaram no suíço da Maria Cecília? Eu estava em diligência, doutor, na cidade de Guaraçá, por volta das 17h40, 18 horas. A autoridade policial, o doutor Samuel, me ligou e me deu conhecimento sobre o fato e pediu que eu voltasse imediatamente para a Terra Rica, convocou quem estava de folga para a gente ir atrás do Nadiro. Porque parece que nesse ponto já tinha mandado os áudios, né, fotos e o áudio, né? Exatamente, nesse ponto já tinha alguns áudios correndo pelos grupos, ele tinha recebido, viu que a coisa realmente era grave e convocou todo mundo para ir atrás dele. Tá. Seguindo essa ordem cronológica, você foi lá onde o Nadiro largou o cara? Sim, estive lá. O que vocês apuraram lá, presidente? Doutor, as buscas começaram no dia 12, né, como eu disse para o senhor, por volta das 18 horas, se estendeu a noite adentro. No outro dia pela manhã a gente continuou, foi muita força policial, polícia militar, todo mundo ajudando a procurar. Recebemos a notícia que um pescador tinha encontrado o carro na beira do Paranapanema, a gente foi e deslocou imediatamente para lá. Chegando lá, era o carro do Nadiro, era um Corsa, estava estacionado numa área erma, perto do rio, estava a uma distância de uns 5 a 10 metros do rio. Esperamos o pessoal todo chegar, e dentro do porta-malas do carro tinha roupa de criança, que possivelmente era da Maria Cecília. Os cães farejadores farejaram um rastro até o rio, dois cães apontaram o mesmo rastro. No rio tinha um par de chinelos, que era o par de chinelos do Nadiro, deixou ali no rio. Os mergulhadores os bombeiros começaram a fazer as buscas e... Eu sei.
Desculpa, encontraram. Você estava presente? Ela estava amarrada ainda, né? Uhum. Sem peso? Sem peso. Aí, bom, por esse fato, então, que vocês encontraram o corpo da Maria Cecília, vocês acreditavam que o Nadino tinha se suicidado também ou não? Queriam vocês seguiram daí? Doutor, eu entendi, o carro estava lá, o chinelo dele estava ali, os pares de chinelo na briga do deu a entender que ele teria se matado também. É um filme meio lógico, seria, no caso. Né? Exatamente, seria a cena do crime, eu diria que foi montado e deixou a gente entender que ele teria se matado. Embora a gente tenha seguido outra linha de investigação, que a gente não pode seguir apenas uma, né? Seguimos outras linhas de investigação, com a hipótese dele ter fugido. Trabalhamos também, inclusive o bombeiro ficou rodando lá, creio que por alguns dias, eu não lembro quantos dias, de reforço, eles ficavam rodando o rio. Eu fui no dia seguinte com o meu drone, né? Eu tinha um equipamento, a gente sobrevoou o rio, a gente procurou bastante. Trabalhou com essas duas hipóteses, dele estar morto, dele ter tirado a própria vida, né, dadas as circunstâncias, e da hipótese dele ter fugido. E como é que vocês chegaram daí que ele teria fugido? Doutor, algumas coisas me chamaram a atenção. No dia que o carro foi encontrado, um dos irmãos dele começou a falar para mim, não, ele se matou, e um amigo dele recebeu uma mensagem de despedida. O Nadir mandou uma mensagem de despedida para um amigo dele. No dia seguinte, que eu estive lá pela manhã com o drone, o irmão dele voltou lá e começou a especular. Eu achei estranha essa especulação. E parecia que, na minha experiência, dava a entender que ele estava querendo saber o que a polícia sabia. A partir desse momento, para mim, já foi uma suspeita grande que ele não estaria. O irmão insistia no suicídio. O irmão insistiu no suicídio no primeiro dia, como o carro foi encontrado, e no outro dia ele esteve lá e ficou muito perto da gente, especulando, querendo saber o que a polícia sabia. Aí isso me levantou suspeito. Que possivelmente poderia estar ali captando informação para repassar para o irmão dele. Certo. Aí, e como é que vocês chegaram no Nadiro daí, Castanho? Foram muitas buscas, muitas diligências, chegaram informação o tempo todo. Eu assisti bastante a Beatriz, a mãe da Maria Cecília. Todo e qualquer tipo de informação que eles nos davam, a gente ia verificar. Até que o Nadiro, não sei se sentindo acuado, procurou o advogado de defesa e se apresentou. Ele se apresentou, foi marcado um local que a defesa dele escolheu, foi lá na cidade de Luanda. Nós fomos lá e fizemos a prisão. O Nadiro falou alguma coisa, justificou ou não? Como é que foi? Ele veio falando bastante coisa dentro do carro, doutor. Tipo o quê, Castanho? Aí ele contou tudo que ele fez. Ele confessou no carro, então? Confessou, sim, senhor. Tá. E a justificativa dele para esse ato, ele falou alguma coisa ou não? Falou. O que ele disse? Bom, a primeira vez que eu estou falando isso, ele nos contou que a filha dele estava perdida, nas palavras dele, porque, nas palavras dele, ele não concordava com a educação que a mãe dava, e aquela maneira que ele fez de tirar a vida da filha, ele estaria salvando a filha dele. Eu ainda perguntei para ele, mas você acha que você está salvo? Você tirou a vida da sua filha? Ele falou que Jesus ia entender o que ele fez. O Castanha, aí, Castanha, tirando, tinha as reclamações da Beatriz contra o Nadir, ele tinha reclamações na delegacia contra ele? Não, na verdade, eu não conhecia a Beatriz até então, não conhecia o Nadir até então. Nunca. Ok, tá certo. Por favor, doutor Luiz. Obrigado. Bom dia, Castanha, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Certo. Castanha, vamos fazer algumas perguntas aqui, complementares. Castanha, sobre essa questão dos áudios, dos vídeos, das mensagens, né? Uhum. O senhor fez um relatório aqui, está no Movimento 66, né? O senhor fez um estudo sobre asfixiologia e tal. Eu queria que o senhor comentasse para nós, assim, né, quanto tempo que levou, né, pelo menos que vocês apuraram pelos autos, assim, a prática do homicídio, né, e quanto tempo que teve essa asfixia aí.
É um tema bem pesado para falar, mas Não, pode demorar, fica tranquilo, sabe? fui pesquisar o tema na asfixiologia forense. Uma morte por asfixia demora em torno de 5 minutos. É uma constrição mecânica que impede a ventilação pulmonar, né? E essa morte é dividida em 3 fases. Seria a dispneia inspiratória, a dispneia expiratória e, enfim, o que eles chamam de esgotamento. Essas 2 primeiras fases, dispneia inspiratória e expiratória, demoram cerca de 4 minutos. 4 minutos, a vítima perde a consciência, aí entra na fase do esgotamento, você vai ter uma parada respiratória temporária, enfim, definitiva, e o resultado morte. Com os áudios que a gente teve acesso ao celular da Beatriz, todos os áudios que o Naldino mandou, a gente chegou à conclusão que essa fase que demoraria no estrangulamento normal 4 minutos foi estendido por 9 minutos. O primeiro áudio às 18 horas e 4 minutos e o último áudio que a gente percebe que ela desfalece às 18 horas e 15 minutos. Importante ressaltar que essas 2 fases são as fases que mais impingem sofrimento para a vítima. Então, a pequena Maria Cecília, ela foi torturada antes dela ser morta. Essa fase que era para durar 4 minutos, que já seria demais para uma criança, foi estendida por 9 minutos, mais que o dobro. Ressaltando que, nesse relatório que o senhor faz menção aí, durante as conversas que eu tive com a Diro, né, esse translado de Luanda até Terra Rica, que a gente demorou um pouco, a gente foi até Paranavaí, por questão de segurança, e veio falando bastante, de notar que o objetivo do réu, na verdade, era atingir a Beatriz, o momento todo era atingir a Beatriz. E a filha dele, ele usou como ferramenta para isso. Tanto é que ele mandava áudio o tempo todo, né, para a Beatriz, que o objetivo principal era atingir a Beatriz usando a criança como ferramenta. E ele mandava esses áudios no momento, durante ali, esse procedimento de estrangulamento, né? Não só áudio, né? Áudio e mensagem escrita, né? A gente supõe que mensagem escrita ele vai ter que usar as 2 mãos. Desculpa aqui, Beatriz. Estrangulava a menina e devia soltar para mandar mensagem e voltava a estrangular, torturando. Entendi. Então, estendeu esse período, já é longo, né? Estendeu mais ainda, né? Entendi. Quando ela foi localizada ali no Rio, né? Ela estava assim, apresentada da mesma forma que estava nas fotos que o Nadir havia mandado para a Beatriz? Da mesma maneira. Amarrada? Outra coisa que pôde ser observado nas fotos aí é que ela estava com as mãos roxas, que indica que antes de ela começar a ser torturada, ela foi amarrada, né? Se tivesse sido morta, ele não tinha circulação, não tinha ficado roxo. Então, na foto, ela ainda convida a perceber que as mãozinhas estão roxas, significa que ela foi amarrada antes da tortura, tendo chance zero de se defender. E essa mão roxa é sinal de falta de circulação? De falta de circulação indica que ela foi amarrada com vida ainda. Entendi. Reação do corpo vivo, então. Exato. Em relação ali à cena ali onde foi encontrado ali o carro, né, não me recordo que o senhor já falou, se foi o Dr. Samuel agora que misturou aqui, mas o carro foi encontrado com uma informação de pescadores, né? Foi. Informação de pescador. Onde é que esse carro estava? Era um local mais remoto, assim, rural? Como é que era? De difícil acesso. Local de difícil acesso, para chegar até lá, muito mato, foi meio que desbravando lá o mato. Entendi. E quando o senhor foi lá na hora lá que encontraram, que você tinha uma informação, o senhor já correu lá? Sim, estava junto com a equipe o tempo todo. E como é que estava esse carro aí? Como é que estava apresentado o carro? O que vocês acharam lá? Se não me falha a memória, o carro estava com as portas encostadas. Eu não me lembro se o porta-malas estava aberto ou não, doutor. Eu lembro que tinha a roupa da Maria Cecília, estava no porta-malas, tinha alguns pertences dela, né? Mas eu não me recordo se o carro estava totalmente aberto. Esse detalhe eu não me recordo. O que tinha? O que vocês acharam lá no carro? A roupa dela, um chinelinho,
Tá no porta-malas. Acredito que ela tenha sido transportada depois de morta no porta-malas. Entendi. E na beira do rio lá, o que vocês encontraram? Parece que foi um cachorro que direcionou lá, né? Foram dois cães farejadores. Eles fizeram a volta, encontraram e bateram no mesmo lugar, uma picada, e tinha um par de chinelo, né? Um par de chinelo, e, salvo engano, tem foto dele na rede com esse chinelo, e a família também reconheceu que era o chinelo dele, um par de chinelo. Entendi. Então, nesse momento, vocês já trabalharam ali mais forte com a possibilidade de imagino que teria ser tirado a vida, de jogar no corpo ali, tirado a própria vida. Tudo indicava nesse momento que sim. Tudo fazia crer que sim. Entendi. Em relação à busca, como é que aconteceu? Assim, o pessoal, foi uma equipe de resgate lá nesse local? Sim, nós chegamos, a Polícia Militar estava dando apoio com um helicóptero, uma aeronave, o bombeiro foi acionado, a equipe do bombeiro foi acionada, que chegaram primeiro com um canil, né, com os cães farejadores, e na sequência chegaram os mergulhadores. Uhum. E onde é que foi achado o corpo da Maria Cília? Onde ela estava? Cerca de 7 a 10 metros, margem do rio adentro, e segundo os mergulhadores ali, estava em torno de uns 4 metros de profundidade. Está bem fundo. Em torno de 3 a 4 metros, doutor. Entendi. Tá. Então, assim, como é que esse corpo foi colocado lá, então, pela dinâmica, assim, que vocês apuraram? Por aquela distância, eu não relatei nada disso nos meus documentos aí, mas a gente acredita que naquela distância deva ter sido usada uma pequena embarcação, eu acredito. Não foi apurado nada nesse sentido oficialmente. Ou entrava, assim? É uma distância até considerável grande, né? Você vai estar nadando, se você fosse entrar nadando, não vai dar pé, você vai ter que nadar e segurando um corpo morto é difícil. Uhum. Tem que ter entrado, no mínimo entrado. Uhum. Entendi. Então, que ligou o alerta que o navio poderia estar vivo foi um dia depois, assim, mais ou menos isso. Para mim, pessoalmente, foi. Uhum. Para mim, pessoalmente, foi a especulação do irmão dele, eu não me recordo o nome. Eu até pedi para a equipe parar de conversar com ele, estávamos presentes nessa ocasião. Eu, o investigador Luciano, o investigador Denis, eu notei que ele estava especulando muito, achei aquele estranho e pedi para a equipe não falar mais com ele. Entendi, tá. Alex, tudo bem, Alex? Bom dia, doutor. Ô, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma coisa pessoal contra o Nardino da Silva de Souza? Nada contra. Ok, então tem um compromisso legal, só pode ter um conhecimento. Eu não tenho de falso, tem comércio de perguntas, você explicou onde volta. Isso. Né? Como é que chegou a ter conhecimento esse problema com o Nadiro? Foi primeiro que surgiram os áudios, os vídeos, como é que foi? Sim, no dia do crime, né, que a gente tomou conhecimento, na verdade, estava eu e o Dr. Samuel na delegacia, fazendo alguns trabalhos internos ali, quando eu recebi a ligação da advogada Ana Fernanda, que ela queria falar comigo urgente ou com alguém da delegacia. Eu falei, pode vir aqui na delegacia que a gente está aqui. Eu abri a porta para ela estava desesperada. Chamei o Dr. Samuel também para ver a situação, onde ela apresentou áudios de um suposto pai que tinha pegado a filha na parte da tarde e na hora da entrega mandou áudios falando que a filha estava morta, que ele tinha matado a filha e uma foto dela supostamente morta. Ali a gente acreditou no fato, porque realmente a foto ali estava assustadora. De imediato, devido à situação grave, eu acionei o investigador Anderson Castanho, que estava de plantonista, a pedido do Dr. Samuel, e a gente de imediato deslocamos até a casa dele, né, onde a gente, com algumas informações, obtivemos o endereço dele, aqui em Terra Rica, o carro que ele possuía, naquele dia que era um Corsa de cor prata, e chegando na casa dele, encontramos a casa fechada,
bem organizada, tá? E ele não estava lá. Em conversa com uma vizinha, que não se identificou, ela falou que ele passou no local por volta de umas 5 horas da tarde. Entrou e saiu. Ele não conseguiu visualizar se tinha mais alguém com ele ou a criança. E nesse exato momento foram acionadas outras equipes com apoio, onde passaram a madrugada toda procurando ele sem sinal algum. Contato com a família dele também foi perguntado algumas coisas sobre o comportamento dele e foi repassado para a gente também informações que ele já tinha ameaçado fazer isso, que caso ele fizesse, ele ia jogar ela no rio, né? E amanheceu o dia sem nenhuma informação dele, várias equipes procurando, e eu, por volta da 1 da tarde, no sábado, 1h30 mais ou menos, a gente estava em Diamante do Norte, quando recebeu a informação que o carro dele teria sido localizado, né? E a gente se deslocou até lá. Chegando no local já estava a equipe da Polícia Militar, o helicóptero da Polícia Militar, e o carro dele estava aberto, né? E próximo à margem do rio, e umas roupinhas dela no carro, e próximo à margem do rio estava o chinelo dele. Nesse exato momento, também chegou uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Londrina, que com os cães, com a ajuda dos cães, conseguiram identificar o cheiro dele, o cheiro da criança, e levava tudo ao rio ali, como se ele tivesse ter passado pelo rio ali na margem. Poucas horas, o Corpo de Bombeiro ficou procurando, né, os corpos, não localizou. E assim que eles estavam ajeitando, eu lembro dessa cena, que eles estavam ajeitando as coisas deles para ir embora, encerrar as buscas por ali, porque estava anoitecendo. Um bombeiro, o próprio bombeiro ali que estava cuidando do cachorro, falou: eu vou entrar mais uma vez no rio, porque se ela estiver ali, e a gente achava vai ter um velório digno, né? Porque eles ficaram com medo de passar a noite por causa de piranha, essas coisas, né? E foi questão de 5, 10 minutos no máximo que eles entraram, acho que por Deus mesmo, onde eles entraram ali e localizaram o corpo da Maria Cecília. Aquela cena foi uma das cenas mais horríveis, acho que todo mundo que estava ali presente viu. Ele em prantos, subiu com ela no braço. Naquele momento eu estava perto do carro ali, aí ele pediu para colocar um tampão, alguma coisa, eu peguei um tampão no carro, a gente colocou ela de baixo, estava o Dr. Samuel, aí a gente chamou, estava o Anderson Castanho, o Luciano, e desculpa essa palavra, mas ela parecia que estava dormindo intacta ali, estava amarrada, com os pés amarrados, a mão amarrada com o pescoço, e foi exatamente isso. Aí eles encerraram as buscas, né, porque eles também não eram especialistas em busca de corpos. Sim. Foi por vontade própria dele, para ajudar. Ele estava esperando o Corpo de Bombeiro de Paranavaí chegar para começar as buscas dos corpos. E no outro dia iniciaram as buscas, que eu tomei conhecimento, a gente já não participou, né, pelo rio, e assim duraram vários dias. Nesse período foi ouvindo a mãe, né, e algumas testemunhas, e não me recordo o dia, tá? Eu estava na delegacia quando eu recebi uma mensagem do Fernando, filho do Dr. Edilson, que é um colega meu de faculdade, a gente fez faculdade junto, relatando que se o delegado estava na cidade, né? E que o pai dele queria falar com o delegado. Eu falei, o delegado ele está em uma operação na cidade de Curitiba, e se você puder me adiantar, eu posso te adiantar, porque como ele está na operação, é difícil passar o número dele, o contato. Ele falou, não, pera aí, mas meu pai quer falar com você também.
falei, não, pode me ligar. Aí o pai dele me ligou, educado, afirmou onde estaria, na verdade, perguntou onde estaria o delegado. Eu falei, ó, está indo na cidade de Curitiba, creio que ele vai chegar amanhã ou depois. Falou, não, eu queria ver com você que é meu conhecido, você conhecido do meu filho, eu tenho confiança em você. Eu estou com o Nadir aqui, ele quer se entregar, mas eu precisava que vocês garantissem a integridade física dele. Falei, doutor Edilson, vou ligar para o doutor Samuel, mas, de antemão, eu tenho certeza que a gente vai garantir a integridade física dele, na entrega dele, devido ao caso de grande comoção, né? Aí eu liguei para o doutor Samuel, ele não pôde comparecer na cidade, aí eu negociei com o doutor Edilson, chamei o apoio dos investigadores, pedi autorização para ele se eu poderia levar mais gente, porque devido à complexidade do caso, né, ele autorizou, e assim a gente negociou de fazer a entrega lá na cidade de Loanda, e foi eu, o Castanha, o Luciano, investigador, e a Maria Tereza, investigadora. São lotados aqui na delegacia de Terra Rica. Fomos de viatura descaracterizada, tudo para contra ele, contra a equipe, contra o prédio, a delegacia ali. E foi isso. E foi isso. O que me espantou de encontrar uma pessoa normal tinha cometido um crime desse, como se a gente estivesse pegando ele e levando para uma festa e ele seria o astro dessa festa. Para jogar o corpo ali onde foi localizado, teria como jogar, se o corpo teria que, de alguma forma, entrar ali naquele... Não, teria que entrar. Para depositar ali o... A dinâmica parece que ele entrou com ela no colo. Ela amarrada, ela já estava morta. Ela já estava morta. E entrou com ela no colo e deixou ela ali. Isso que eu ia perguntar também em seguida. Se a forma como vocês acharam ela estava apresentada da mesma forma do que a imagem que o Nadir mandou para Beatriz naquele momento da execução do crime. Sim. Amarrada, a língua para fora, do jeitinho da foto, igual. Um fato interessante é que ela estava no banco do passageiro, né? O crime aconteceu ali. E um fato interessante é que ela deve ter babado assim, no banco e ficou algumas marcas. E essa mesma marca estava no porta-mala atrás. Eu creio que onde ele cometeu o crime enforcando ela, ele deve ter carregado ela no porta-malas até o local do rio ali, com ela morta. Ficou claro que ele matou primeiro ali dentro do carro, depois ali, né, jogou o corpo dentro do rio. Isso. Entendi. Sobre o Castanho, aqui o Dr. Samuel também já falaram assim, que de acordo com a dinâmica, eles entenderam ali que o Nadir teria matado, né, ocultado e praticado suicídio. Né? Sim. Então, comentasse um pouco para a gente. Tudo que a cena do crime, quem chegava ali encontrava, ele deixou documentos, contas, tudo pessoal ali, carteira, salvo me engano, dinheiro. Tudo no banco do passageiro ali, para demonstrar que ele desistiu da vida. Ele fez o crime contra a Maria Cecília e após isso, celular também, né? Não, minto, parei do celular, não. O chinelo dele próximo à margem do rio, como se ele tivesse entrado junto com ela ali e desaparecido os dois, e ter cometido o ato extremo. Ele largou tudo ali, largou tudo que importava para ele. Exato. Isso. Para quem chegasse a encontrar essa situação ali, pensava que ele estava morto. Entendi. Quando que apareceu a dúvida, assim, que ele poderia, de repente, né, eventualmente estar livre? Quando apareceu a dúvida, lá para, isso foi na sexta-feira, no sábado, começaram a procurar o corpo dele, foi chegando terça, quarta-feira, mais ou menos, a conversa entre os bombeiros é a mesma.
Não, se esse cara tivesse morto, o corpo já teria boiado, já teria aparecido em algum canto, e não existe uma situação dessa, só se ele amarrou uma pedra no pé ou algo, mas... E também eles comentavam que era muito difícil uma pessoa cometer suicídio ela mesma se afogando, entendeu? Então, a partir dessas conversas que a gente começou a melhorar isso, exato. E também aí, nessa questão de falar assim, ele amarrou uma pedra no pé e tal, mas eles teriam feito arrastão também no rio, né? Usado as técnicas do corpo de bombeiro e tudo, tá? Mas mesmo assim ficou um bom tempo ali. Eles mesmo tendo quase a certeza que ele não estaria ali, mas eles cumprem o protocolo lá de 10, 12 dias lá. Entendi. E quando o Nadir se apresentou para ser preso ali, né, para ser tomado de prisão, ele não estava com aparência de que eu, particularmente, eu achei que eu ia encontrar uma pessoa triste, desesperado, arrependido, magro, sabe, passado fome. Não, tá bem nutrido, bem vestido e tranquilo. Bom. O senhor visualizou lá as mensagens do celular que ele Sim. Eu cheguei a visualizar até alguns áudios que ele mandou para a mãe, e ela ainda conseguiu salvar a tempo e mandar para a advogada. Isso foi muito determinante. E muito até ruim de lembrar da criança naquela situação. Áudios delas sendo e aquele momento lá, sendo uns peritos, era a hora que ele estava cometendo o ato contra a própria filha. Sim, foi. Então foi naquele momento ali a prática do crime mesmo. Com certeza, tanto que logo em seguida ele manda, olha aí, ela está morta. Se você não vai ter ela, se eu não vou ter ela, você também não vai ter. Desses áudios aí ficou claro ali o cunho vingativo dele contra a Beatriz? Toda certeza. Tanto que isso não faz parte do interrogatório, não faz parte de nada, por isso que eu vou dizer. Mas na minha ele perguntava dela como é que ela estava, como é que a mãe estava. Tá? Perguntava como é que ela estava. Estava interessado em saber a reação. Exato. Alex, sabe me dizer alguma situação de histórico de violência doméstica envolvendo o Nadir e a Beatriz? Sim. Histórico de violência doméstica onde a Beatriz pediu medida protetiva contra ele. Tanto que algumas mensagens juntadas no áudio, ela falava muito dessa medida protetiva contra ele. Igual ele pediu para ir no aniversário da Maria Cecília, que ia acontecer no domingo, e creio que essa troca de mensagens foi na quinta-feira, um dia antes do crime, e ele pediu para ir na festa da Maria Cecília. Ela falou que ele não podia, devido a essa medida protetiva, e uma opinião particular, eu creio que esse foi o fato determinante dessa vingança. Entendi. Esse histórico aí já era mais antigo, sim? Sim. Não sei dizer, mas era mais de meses. Aí depois teve a questão da guarda, né, que a gente ficou sabendo, não veio na parte criminal, mas na parte civil. Ele poderia ver ela tantos e tantos dias, assim, não todos os dias. Entendeu? E eu acho que isso foi agravando também, e junto à protetiva, né? E a Beatriz demonstrava medo dele, assim, o senhor conversou com ela antes do crime? Não, antes do crime não, mas depois sim, na casa dela, a gente foi na casa dela, e também, como eu já tinha falado aqui, e até os irmãos e o pai tinham conhecimento dessa ameaça dele, que ele já tinha ameaçado a Maria Cecília e a Beatriz, falar que se ele fizesse alguma coisa e tal, ele ia tacar ela no rio. A criança. Eu não sei dizer se essa ameaça por mensagem ou pessoalmente. Mas na própria sexta-feira a gente tomou conhecimento disso.
senhor chegou a acompanhar ali, antes do Nadir se entregar, né, antes, quando ele estava desaparecido ali, o senhor chegou a conversar com familiares dele? Só na sexta-feira do dia do crime, que eu, o doutor Samuel, não me recordo se o Castanha estava junto, eu creio que sim, e a gente foi até a casa do pai dele, na sexta-feira à noite, e onde ele falou dessa situação aí, tá? Os irmãos dele. E eu presenciava bastante o irmão dele indo lá na delegacia para conversar sempre com o Samuel. Principalmente o Manais. O Manais. Ia sempre vestido, tipo assim, dava a entender que ele queria levar informações contrárias do que estava acontecendo, entendeu? Ó, mas acho que estaria indo ali levar informações contrárias e principalmente dar entrevista para a imprensa que estava ali na porta da delegacia, inclusive entrevista em rede nacional, ao vivo, para tentar mostrar uma figura do Nadir que totalmente diferente do que realmente era. Entendeu? E os familiares estavam tranquilos, assim, funcionalmente tranquilos? Me recordo agora também que falaram novamente, aí foi os irmãos dele, falaram dessa questão também do Rio, lá no sábado à tarde, antes de encontrar o corpo da Maria Cecília. Os irmãos dele falavam para todos ali presentes, a equipe de polícia militar, que ele já tinha falado recentemente, ameaçado que se fizesse alguma coisa, ele não suportava ficar longe da filha, entendeu? Mas lá eles estavam, os irmãos dele estavam preocupados e, tipo assim, acreditava que ele, naquele momento, ele tinha matado ela e se matado, entendeu? Passaram essa informação. Certo, Alex. Da minha parte é isso aí. Obrigado. Por nada.